E aí, ó, geopolítica, tudo pelo petróleo. Vamos começar lá voltando para a gente entender as doutrinas que existiram nos Estados Unidos, né? Primeiro, lembra daquela doutrina Monroe de América para os americanos, né, que foi tão famosa para a gente, que era os Estados Unidos intervindo no território da América Latina quando ele julgasse necessário. Então, vai ser muito importante na época para derrubar a influência da Espanha no Brasil. Vai ser muito importante, né? A gente vai ver a interferência dos Estados Unidos em Cuba, República Dominicana, Panamá, Nicarágua. A gente vai ver apoios a ditaduras militares posteriormente. Então, esse discurso de América para os americanos, né? Política de Big Stick, vai ser muito forte. Vai ser uma das primeiras doutrinas da gente. Depois, nós vamos ter, lembra, uma doutrina famosa, a doutrina Truman, que vai ser aquela que a gente aprendeu na Guerra Fria. Tudo bem, Dudu? Bom dia. Vai ser aquela que a gente aprendeu na Guerra Fria. Então, a gente vai ter a doutrina Truman, lembra? Qualquer região que fosse uma ameaça ao capitalismo, os Estados Unidos poderia invadir. Beleza? Então, vai ser aquela doutrina do Plano Marshall, da OTAN, do Plano Colombo. Beleza? E aí, agora, eu vou trazer para vocês uma nova doutrina chamada Doutrina Carter, do presidente Jimmy Carter, que estava no poder em 1980. Ele vai fazer um discurso que ele afirma que os Estados Unidos irão usar a força militar, se necessário, para defender os interesses no Golfo Pérsico. Beleza? Para quem não conhece o Golfo Pérsico, é difícil vocês verem daqui. É a região ali, ó, próximo ao Oriente Médio, a região onde tem o Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia. Essa região é chamada de Golfo Pérsico. Beleza? Então, o objetivo dos Estados Unidos é estabelecer uma hegemonia na região. Eles diziam que a região era de interesse vital dos Estados Unidos. E você vai perceber que é isso que vai passar a acontecer a partir dos próximos anos. Esse discurso é em 1980. É interessante lembrar que está acontecendo a guerra do Afeganistão, beleza? Que acontece em 1979. A guerra do Afeganistão, para quem não lembra, é uma guerra que acontece no território do Afeganistão, óbvio, né? Onde a União Soviética vai apoiar o socialismo e os Estados Unidos vai treinar as tropas afegãs, as tropas do Afeganistão, para resistir à influência da União Soviética. Beleza? Então, os Estados Unidos treina afegãs para resistir contra a União Soviética. Para quem não lembra, essa guerra do Afeganistão é a guerra que faz a União Soviética perder completamente a sua força na Guerra Fria. Ela já estava bem enfraquecida por vários motivos, mas ter gasto tanto dinheiro numa guerra do Afeganistão que ela não venceu, né, contribuiu significativamente para o declínio da União Soviética. Então, a partir dessa guerra no Afeganistão, os Estados Unidos faz um discurso através de Jimmy Carter sobre todo o interesse dos Estados Unidos naquela região. Até aí, tranquilo, pessoal que entrou depois, eu pedi para que, por favor, se tiver qualquer dúvida quanto a qualquer coisa dessa matéria, não deixar passar. Falar, beleza? Não é vergonha nenhuma perguntar, nenhuma mesmo. Nenhuma. Ok? Vamos começar a construir o BO. O problema agora. Eu sei que tem muita coisa escrita, mas é porque como isso não tem na apostila direito, eu achei que era necessário a gente botar no slide. Acontece a Primeira Guerra do Golfo. A Primeira Guerra do Golfo é chamada da primeira invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Só que para entender essa primeira invasão dos Estados Unidos ao Iraque, eu tenho que entender os antecedentes. O que aconteceu antes para que rolasse essa primeira invasão ao Iraque? A gente vai falar aí de alguns países que vão estar metidos nesse acontecimento. Esses países vão ser Iraque, Irã,
Kuwait, Arábia Saudita, Estados Unidos, todos eles vão estar metidos. Agora, repito, a Primeira Guerra do Golfo é chamada a primeira invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Temos que lembrar agora os antecedentes. Quais são os antecedentes? Em 1979, acontece uma revolução iraniana. Lembra que até indiquei aquele documento, aquela animação chamada Persépolis, para vocês assistirem, que é uma animação francesa que fala sobre isso. Acontece a Revolução Iraniana. O que é a Revolução Iraniana, né? Foi uma revolução islâmica, xiita. Lembra que o islamismo ele é dividido em xiita e sunita, basicamente, né? Tem outras divisões, mas basicamente essa. Acontece uma revolução islâmica xiita, beleza? Essa revolução derruba o Shah, que era o presidente no poder, que era assim com os Estados Unidos, e instala uma revolução islâmica, um governo islâmico no Irã. Isso gera uma preocupação. Isso gera uma preocupação no vizinho, Iraque, que pensa, cara, se esse islamismo radical ganha força, pode chegar até o meu país. Então, o Saddam Hussein, que é o presidente do Iraque, fica logo preocupado. Isso preocupa os Estados Unidos, uma revolução islâmica contra o Ocidente. Nessa revolução islâmica era proibido tudo que vinha do Ocidente. Era proibido música, era proibido usar calça jeans, era proibido qualquer associação ao Ocidente. Então, gera uma preocupação nos Estados Unidos também. Quem é o principal aliado dos Estados Unidos nessa região? A Arábia Saudita. Gera uma preocupação na Arábia Saudita. Então, a partir dessa revolução islâmica no Irã, em 1979, vai acontecer uma guerra entre o Irã e o Iraque. O Iraque vai invadir o Irã, vai bombardear o Irã. Medo, né? O grande interesse deles era enfraquecer o Irã, porque ele tinha um medo muito grande do como que essa revolução islâmica pudesse ter força. Quem vai apoiar o Iraque nesse ataque ao Irã? Estados Unidos, super interessado em enfraquecer o Irã, a Arábia Saudita, aliado dos Estados Unidos, e o Kuwait. O Kuwait vai principalmente emprestar muito dinheiro ao Iraque. Então, vamos lá. De um lado tem Irã, que fez uma revolução islâmica xiita. Do outro tem o Iraque, que tem a sua maior presença sunita, por exemplo. Nesse momento, Kuwait, Estados Unidos e Arábia Saudita vão apoiar o Iraque. Essa guerra vai acabar sem nenhum vencedor. É uma guerra que vai ser tida que acabou com um empate. O Saddam Hussein tira suas tropas com um empate. Entender esse primeiro antecedente? Primeira coisa para entender: guerra entre Irã e Iraque. Beleza? Se tiver dúvida, chat, por favor. Pode botar aí, não entendi. Aí eu volto e falo de novo. Depois dessa guerra, começam a surgir as animosidades, as divergências entre Iraque e Kuwait. Quando começa o BO aí entre Iraque e Kuwait? O Kuwait chega, né? E o Iraque vai falar o seguinte para o Kuwait: olha, o maior lucro de venda no meu país, e o Iraque, é venda de petróleo. Todos esses países, na verdade, né? E lembra que tinha um cartel, a OPEP? Essa OPEP dizia a qual preço deveria ser vendido, quanta cota poderia ser produzida. E aí o Iraque vai alegar que o Kuwait não está cumprindo com as cotas. E o fato do Kuwait não estar cumprindo com essas cotas fez com que o preço do petróleo caísse. Essa é a primeira acusação do Iraque para o Kuwait. Vocês não estão seguindo as regras estabelecidas pelo OPEP e, por isso, o preço está muito baixo e eu estou sendo prejudicado. Primeira divergência. Segunda divergência, o Kuwait chega para o Iraque, né, Saddam Hussein, e
e fala assim: ô Saddam, lembra aquele dinheiro que eu te emprestei? Dinheiro, filhão. Aquele dinheiro lá da guerra entre Irã e Iraque. Ah, beleza, lembro. Pô, bem, tô querendo esse dinheiro de volta. E aí o Iraque, calma aí. Você tá me cobrando os empréstimos cedidos na guerra contra o Irã? Ah, o Kuwait, é isso mesmo. Eu tô te cobrando os empréstimos que eu fiz que eu tô precisando desse dinheiro. E o Saddam Hussein vai achar isso inaceitável nesse momento, né? Ele já tá bolado, já tá muito, uma relação muito tensa com o Kuwait por conta das cotas do preço do petróleo e ainda vai cobrar uma dívida. E aí isso gera um clima de tensão ainda maior entre Iraque e entre Kuwait. Por último, o Saddam Hussein começa a desenvolver um discurso super hostil em relação ao Kuwait. E esse presidente do Iraque, Saddam Hussein, vai começar a falar: na verdade, Kuwait, você é um território historicamente iraquiano. Você pertence à 19ª província do Iraque. E a partir disso, eu vou invadir o seu território e vou retomar o seu território. Estão entendendo? O Iraque vai declarar basicamente uma guerra ao Kuwait e vai tentar incorporar o território do Kuwait ao território do Iraque. Isso vai gerar algumas preocupações. Por quê? Eu estou falando aí das maiores bacias de petróleo do mundo. Iraque, Kuwait, Irã, Arábia, essa galera tem petróleo pra caramba, todo mundo é membro do OPEP. Então, o Iraque invadir o Kuwait poderia ser uma forma de conquistar ainda mais o controle das bacias de petróleo. Então, quem vocês acham que vai ficar super preocupado com isso? Podem falar aí no chat, não é pergunta retórica, não. Quem vocês acham que vão falar? Eita! Que história é essa de Iraque invadindo o Kuwait, cheio de petróleo, e daqui a pouco formando um grande estado detentor de petróleo? Qual será o país que adora se meter num conflito, né? Aí a Malu falou pra gente: Estados Unidos. Pedrinho também. Estados Unidos. Ué, Lívia, mas os Estados Unidos não apoiou o Iraque na guerra contra o Irã? Filho, interesses. Naquele momento, era interessante apoiar o Iraque, porque o Irã era um inimigo muito mais preocupante. Agora, o interesse estratégico não é mais apoiar o Iraque, porque o Iraque está invadindo o Kuwait. Ou seja, o Iraque ele pode se tornar uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, havia uma preocupação muito grande. O Iraque invade Kuwait, as forças iraquianas vão conquistar rapidamente o Kuwait, né? Até porque o exército iraquiano é um dos exércitos mais fortes do mundo, beleza? A família real do Kuwait vai sair fugida lá para a Arábia Saudita, beleza? E, na verdade, quem vai começar a se meter no conflito pró-Kuwait? Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai mandar suas tropas, não só os Estados Unidos, como a Inglaterra também, vai mandar suas tropas para a Arábia Saudita, né, que é o aliado dos Estados Unidos ali, e vai falar: olha, o Iraque, chega de invasão, né? E, na verdade, o Iraque não vai parar com a invasão ao Kuwait, os Estados Unidos vai botar suas tropas na Arábia Saudita, defendendo a Arábia Saudita, né? Porque havia um medo de uma possível invasão do Iraque também à Arábia Saudita. E depois, né, os Estados Unidos ele vai liderar uma força de coalizão, beleza? Que vai atacar o Iraque, vai invadir o Iraque com ataques aéreos que vão durar cerca de 42 dias de ataques aéreos na região do Iraque para impedir justamente essa junção, né, de poder do Iraque com o Kuwait. Galera, essa foi a primeira guerra do Golfo. Dúvidas? Falem, por favor, eu estou aqui para isso. Quanto mais dúvidas vocês tiverem, mais fácil vai ficar a gente conseguir compreender. Ou tá de boa,
entender as questões do conflito da Primeira Guerra do Golfo. Digam aí, digam aí. Derrubei o copo. Diga aí, tia. Tá de boa, Malu? Aí, Matheus, Fefe, Clarinha, Thiago, Gustavo, Miguel, Júlia, Felipe, Jéssica, galera aí, tá tranquilo? Falei o nome de todo mundo não, mas falei quem tava pra mim. Bruna, boa, Bruninha. Miguel, tu sabe que tua câmera tá ligada, né, Miguel? Ah, eu vi agora, né? Bom dia, Beleza. bom dia, bom dia. Bom dia, Miguel. Depois eu tô gravando a aula. Dá uma olhada lá nessa primeira parte aí que tu perdeu, que é importante, tá? Para entender a Primeira Guerra do Golfo. Aí eu vou postar lá depois tu dá uma olhada. Pessoal, estão de boa. Vocês aí estão sem dúvida, eu vou seguir. Beleza? Porque agora a gente vai passar para uma outra parte, né? Essa foi a primeira invasão dos Estados Unidos ao Iraque, né? Que aí é uma invasão super, super tensa, né? Para proteger o Kuwait. Não é porque os Estados Unidos amem o Kuwait de paixão, é que no centro de tudo vocês vão sempre entender que está o petróleo. Aí fica uma questão importante. Os Estados Unidos não fala sobre petróleo. Não fala, por exemplo, que está invadindo por conta do petróleo, né? Essa invasão é uma invasão um pouco subjetiva, né? Que vai ficar claro em outros momentos que vão dar sequência a isso. E aí, ó, no dia 11 de setembro de 2001, acontece um dos maiores atentados terroristas da história, se não o maior atentado terrorista da história, que foi o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos e ao Pentágono, organizado pelo grupo terrorista extremista religioso conhecido como Al-Qaeda. Esse grupo extremista religioso é um grupo que surge dentro do Afeganistão, beleza? Ele que vai organizar o 11 de setembro, tudo mais, todas as estratégias. E aí eu quero contar uma curiosidade para vocês que é bem interessante. A Al-Qaeda surge no Afeganistão. E é um grupo extremista religioso que vai atingir as Torres Gêmeas. Vocês sabem quem treinou a Al-Qaeda? Quem fez com que a Al-Qaeda conseguisse todas essas táticas de guerra para poder invadir o território americano? Ó, vou dar uma dica, Nunes. Aconteceu no território do Afeganistão. Vocês lembram lá no início da aula que eu falei, ó, guerra do Afeganistão. Estados Unidos treinou os afegãos para combater os comunistas. São esses afegãos. São esses caras que foram treinados pelos Estados Unidos que anos depois vão, né, criar um movimento extremista religioso, né, terrorista, que é a Al-Qaeda, e esses caras vão simplesmente ter técnicas da CIA. Quer tiro no pé maior que esse, galera? Quer tiro no pé maior que esse, né? Uma coisa mais bizarra, assim, os Estados Unidos treina os próprios terroristas do 11 de setembro, né? Óbvio que indiretamente, porque ele não sabia que isso poderia acontecer, né? Exatamente, Dudu, feitiço contra feiticeiro, literalmente, literalmente. Beleza? E aí, a partir do 11 de setembro, vai começar uma nova doutrina. Cheia de doutrina nos Estados Unidos, né? É Monroe, é a doutrina Truman, é Carter, e agora é a doutrina Bush, desse cara aí, ó, chamado George W. Bush, filho também do Bush, né? O Bush pai, esse aí é o Bush filho, presidente dos Estados Unidos no ano que acontece o atentado terrorista às Torres Gêmeas. No dia 11 de setembro de 2001, o presidente era o George W. Bush. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O George W. Bush, ele vai classificar o atentado terrorista do 11 de setembro como um ato de guerra e não como um ato terrorista. Nos documentos lá da CIA e tal, do FBI, eles vão classificar como um ato de guerra e não como um ato terrorista. Alguém se arrisca a dizer por quê? Qual o interesse de classificar o 11 de setembro como um ato de guerra e não como um ato terrorista?
Se alguém acerta isso. Lívia, eu não sei explicar direito, mas tem alguma coisa a ver com o país dos terroristas? Eles queriam botar culpa neles? Bruninha, basicamente, quando você diz que é um ato de guerra, você responsabiliza um Estado. Então, isso te dá o direito de o quê? Contra-atacar. Tá entendendo? Você joga a responsabilidade agora, nesse caso, pro Afeganistão. Então, isso te gera uma possibilidade de contra-ataque militar. Quando eu penso no ataque terrorista, não. Eu posso combater o movimento terrorista. Né? O Estado, propriamente, não tem nada a ver com isso. E aí a preocupação do Bush era justamente de classificar como crime de guerra para ter uma reação a isso. E a reação vai acontecer, né? Dentro dessa doutrina Bush, chamada de guerra ao terror. Os Estados Unidos vai construir um discurso dentro do sistema internacional muito forte para justificar diversas ações que vão acontecer no território do Oriente Médio, né? Ele vai principalmente criar uma campanha de logística, de financiamento ao terror. E aí eu quero que vocês lembrem lá quando eu dei Guerra Fria, daquele complexo industrial militar. Quando o George W. Bush anuncia que vai ter uma guerra, quem está sorrindo à toa? As indústrias de armas, indústria de colete, indústria de balas, indústria de medicamentos, de alimentos para poder financiar essa guerra. Tem uma galera, um apoio logístico. Beleza, Bruninha, mas falou certo, entendi sua ideia. O apoio logístico das empresas, dos lobbies das grandes empresas estadunidenses vai ser fundamental. Os Estados Unidos vai ter uma guerra que a gente vai ver em muitos momentos como injustificada, né? A própria nação norte-americana vai ver isso, mas que vai rolar basicamente para atender uma demanda de uma indústria e vai ser fortalecido nos Estados Unidos através dos discursos nacionalistas, né? A base da cultura nacionalista vai ter um poder muito grande. Essa questão de patriotismo, sabe, de amar o país, de essa guerra, por mesmo tendo sido injustificada em muitos momentos, ser uma guerra necessária. Assim como a gente pode analisar a guerra do Vietnã, que chega um momento que a guerra do Vietnã já não faz sentido para ninguém, gera muitos movimentos nos Estados Unidos, né, como o movimento contra a cultura da galera, mas ela continua acontecendo e acaba gerando até a derrota dos Estados Unidos no Vietnã, né? E essa guerra no Iraque, no Oriente Médio, vai ter esse mesmo peso. Os Estados Unidos ele vai invadir o Afeganistão para derrubar um regime chamado Talibã e destruir a Al-Qaeda. E o Bush vai dar um nome aí aos países inimigos do Ocidente. Ele vai ditar alguns países que são inimigos dos Estados Unidos e, portanto, inimigos do Ocidente, chamados de eixo do mal. Quem são esse eixo do mal? Iraque, Irã e Coreia do Norte. Aí você vai falar, Lívia, mas calma aí. Esses países não têm nada a ver com 11 de setembro. E aí vai partir disso uma acusação de que esses países tinham programas nucleares, programas de destruição em massa, que poderiam ameaçar a segurança nacional americana. O que é interessante que hoje a gente já sabe é que esses programas nucleares, essas armas nucleares nunca foram provadas, nunca conseguiram provar a existência. Na verdade, até rola na Inglaterra um documento alegando que esses países tinham armas nucleares, que anos depois descobrem que é documentos afirmados em informações falsas. A Inglaterra até fica muito mal no cenário internacional com isso. Nunca vai ser provado, mas precisava de uma justificativa de atuação nesse momento, na região. E a partir disso vai acontecer a Segunda Guerra do Golfo, a segunda invasão dos Estados Unidos ao Iraque, motivados por uma doutrina Bush, por uma necessidade de achar os culpados, né, no Afeganistão, no primeiro momento, mas principalmente por uma guerra ao terror, uma guerra contra esse eixo do mal,
que ameaçava com armas nucleares os Estados Unidos. Repito, não há nenhum documento hoje que prove que essas armas nucleares foram, beleza, realmente fabricadas no território desses países. A Coreia do Norte, os Estados Unidos não vai se meter, né? Por muitos motivos, a Coreia do Norte é meio que uma incógnita, então você realmente não sabe qual é o poderio desse país. Esse sim poderia ser um país produtor de armas nucleares, não se sabe muito sobre a Coreia do Norte, mas os Estados Unidos vai invadir o Iraque e vai botar tropas na fronteira com o Irã, e essas armas nunca vão ser encontradas. Reza uma história aí, né? Que até o filme War Machine mostra um pouco e tal. Tem uma cena que os Estados Unidos vai tá filmando e vai desmontar uma grande fábrica de armas nucleares. E quando eles invadem, acaba que é uma fábrica de privadas, né? De vasos sanitários. E aí isso fica historicamente muito mal falado no cenário dos Estados Unidos e tal. Foi justamente essa ação para desmantelar uma fábrica de armas que não rola, né? Não tem fábrica de armas. Então, os Estados Unidos, em 2003, vai bombardear o Iraque, diferente da primeira invasão, da primeira guerra do Golfo, em que o Saddam Hussein vai continuar como presidente. Nesse momento, os Estados Unidos ele vai derrubar o Saddam Hussein e vai estabelecer um governo provisório. E aí eu nem preciso falar, né, que esse governo provisório já vai ser um governo com interesses para conceder muitos interesses aos Estados Unidos. Esse conflito vai durar aí cerca de 8 anos. Olha, se o primeiro foram 42 dias, né? A segunda invasão à Guerra do Golfo vai durar 8 anos, galera. Cerca de 115 mil mortos civis iraquianos. Cerca de 4.483 militares americanos mortos. Beleza? 4 mil histórias, 4 mil famílias que perderam seus filhos num conflito. Foi o primeiro momento que se admitiu a possibilidade de usar armas nucleares contra países não nucleares. Ok? A ONU não autoriza a invasão dos Estados Unidos. A ONU não autoriza. A ONU vota contra a invasão dos Estados Unidos. E os Estados Unidos atua e invade mesmo contra uma delimitação da ONU, alegando ser uma guerra preventiva, o que é extremamente produtivo, o que é extremamente proibido no direito internacional, guerras preventivas, né? Eu não posso invadir previamente, julgando que esse país possa ser uma ameaça, se ele não é uma ameaça clara à minha ordem ou à minha soberania. Os Estados Unidos vai estabelecer tribunais de exceção, ou seja, algumas prisões preventivas sem nenhum tipo de acusação formal. Então, eu vou indicar um filme para vocês daqui a pouco, mas era comum apreender civis, torturar civis no território iraquiano, a fim de adquirir informações. Então, a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Então, não precisava ter uma acusação formal. Tinha, na verdade, prisões fora do território norte-americano, o que é extremamente complexo, né, galera? Não pode, isso também fere o direito internacional, ok? Os Estados Unidos vai, então, tentar, desde que acontece esse golpe na Segunda Guerra do Golfo, amarrar vários acordos financeiros garantindo a posse das reservas de petróleo no Iraque, e aí a gente começa a ver qual é o real interesse de uma invasão, né? O real interesse de invasão está por trás de tudo isso, as bacias de petróleo do território iraquiano. Então, vários acordos vão começar a ser desenhados e estruturados. Os Estados Unidos vai distribuir algumas bases de tropas na Ásia Central como um todo, nas fronteiras com a Rússia, na fronteira com a China. Então, a gente pode também pensar que é uma tentativa de estabelecer uma ordem na região americana, né? Estabelecer o poderio para os Estados Unidos. As tropas norte-americanas vão sair no ano de 2011, cerca de 7 a 8 anos depois, né, da invasão. Então, a gente vai ver que essa guerra vai durar por muito tempo. Em 2008, o Obama é eleito como presidente. Um dos discursos do Obama
é justamente tirar as tropas. O Obama não tira as tropas. É óbvio que a gente pode fazer várias críticas a isso, porque naquele momento o Obama também está muito cercado dos republicanos que apoiam essa guerra, então é difícil de retirar. Eu também não sou muito fã da postura que o Obama teve nesse momento, não. A guerra vai ficar aí por mais um tempo ainda, até que os Estados Unidos retire completamente as suas tropas da região. E aí algumas imagenzinhas, né, procurado morto ou vivo, aí no caso é o Osama Bin Laden, que foi o responsável, dito como responsável, que organizou todo o 11 de setembro. Então, mais do que isso, os Estados Unidos precisava de um rosto, né? Precisava de alguém para poder atingir, alguém para tirar para Cristo nesse momento, né? Há muitas empresas de inteligência que alegam que nem se sabe ao certo quem foram os grandes organizadores, mas que se precisava mostrar ao mundo e à sociedade americana, principalmente, que os Estados Unidos não tinha medo e que ele ia reagir a esse tipo de ação. E até aqui, né, os membros de alguns filmes de ação vão representar essa caçada ao Osama Bin Laden. Só para vocês terem noção, aí essa Segunda Guerra do Golfo foi uma reportagem da Veja, né? Que é uma revista até bem complexa, assim, né, para falar, porque é uma revista que geralmente fala em favor dos Estados Unidos, em muitos sentidos, mas nesse sentido vai fazer uma reportagem bem interessante até, que ele vai falar, foi em 2019, que vai mencionar que alguns acusados pelos 11 de setembro sofreram tortura e confissões inválidas, e por isso os seus depoimentos são o quê? Ilegítimos. Eu estou te falando que os Estados Unidos, né, representado pela CIA e pelo FBI, torturava iraquianos, né, no território ali do Oriente Médio como um todo, não só iraquianos, para poder confessarem alguns crimes. E aí, né, vocês sabem que tortura, né, essas confissões se tornam inválidas, até porque se você está sendo exposto a torturas tipo afogamento, jatos de água fervendo, barulho extremamente alto, né, para você durante muitas horas, você vai acabar dando um depoimento que não é real, né? É justamente você vai falar qualquer coisa para se livrar daquela situação que você está ali vivendo. Então, foi julgado já como ilegítimo, como inválido esses depoimentos. E, baseado em cima dessas informações, eu indico esse filme para vocês. É um filme muito gostosinho, assim, ele está na Amazon. É um filme que ganhou alguns prêmios em alguns festivais internacionais aí em Londres e tal. É chamado The Report, que ele é com Kylo Ren, né? Aquele que faz a história do casamento, que faz o Kylo Ren. Esqueci o nome dele, Adam alguma coisa? Adam, não lembro. Não lembro o nome dele agora. Mas, se quem lembrava... É Adam Driver. Aí, viu? Adam o quê? Adam aí, Driver. Adam Driver vai ser o nossa estrela desse filme. Não é um filme super emocionante, mas ele mostra um pouco disso, né? O filme é basicamente esse cara é contratado por uma senadora norte-americana para poder fazer um estudo sobre a atuação da CIA e do FBI no Oriente Médio durante esse período de ocupação. E ele vai descobrindo várias práticas de tortura, ele vai descobrindo vários documentos falsos, várias acusações falsas, pessoas que estão presas até sem nenhum julgamento justo. E aí ele vai descobrindo, ele vai desmascarando toda uma rede, né? E aí isso me lembra bastante o caso do Edward Snowden, que foi o cara que jogou no ventilador isso aqui pra gente, ó. Eu vou falar disso. Cadê? Espionagem. Os Estados Unidos estava, depois eu vou mencionar isso para vocês. Os Estados Unidos estava espionando outros países do mundo com informações sigilosas desses países e estava tendo acesso. Então isso me leva um pouco a esse filme aí, que ele vai jogar isso no ventilador. Esse The Report é a mesma coisa. Galera, a gente vai encerrar aí a Segunda Guerra do Golfo. Dúvidas da ação da doutrina Bush, da ação do eixo do mal, guerra ao terror?
De boa? Suavão, suavão? Vou seguir, já que ninguém tem uma dúvida aí. Vamos lá. Opa. Rapidinho. Pronto. E aí, só para lembrar, né? Um dos maiores atentados terroristas da história, no dia 11 de setembro de 1973, o presidente Salvador Allende, eleito democraticamente pelo povo chileno, com o apoio dos Estados Unidos, o general Pinochet explode o Palácio Presidencial com o presidente Salvador Allende dentro, implantando a ditadura militar do Chile. Ditadura essa que ocasionou praticamente a morte de 50 mil pessoas, a maior parte dela por crimes políticos. Então, só lembrando, porque a gente sempre faz esse contraponto, já que a gente é latino, de 11 de setembro também, que marcou bastante a história da América Latina, que foi a derrubada do presidente Salvador Allende no governo chileno e a implantação da ditadura do general Pinochet. E aí fica a pergunta, né? Pergunta aí para o George W. Bush, será que é uma guerra ao terror ou é um neoimperialismo? Uma nova forma de ocupar, uma nova forma de ser imperialista no território do Oriente Médio? Qual será a resposta, né? E essa imagenzinha mostra um pouco, né, a foto das Torres Gêmeas como se fossem uma canetinha marcando o alvo nas costas dos civis no Oriente Médio. A gente, infelizmente, constrói uma visão extremamente etnocêntrica e xenofóbica de que islâmico é terrorista, né? Que o islamismo é a maior religião do mundo, galera. O islamismo ele é maior que o cristianismo se a gente olhar para o cristianismo separado, né, como protestantes e católicos. Então, você dizer que a maior religião do mundo, basicamente, é extremista radical, seria como dizer que todos os protestantes são extremistas radicais, né? E aí a gente sabe que não é esse o contexto. Então, mas infelizmente, na sociedade que a gente vive, na sociedade ocidental, se construiu discursos extremamente preconceituosos e xenofóbicos associados a homens, né, de mulheres de burca, mulheres terroristas, homem com rosto tapado e barba grande, né, homens terroristas. Isso é uma construção. E isso me lembra uma questão do Enem, de alguns anos atrás, falava sobre alteridade, que ele questionava justamente isso. Quem define o que é herói e o que é vilão? Muitas vezes não é o lugar de fala da gente, não é de onde se olha, porque muitas vezes a gente vai olhar para esse soldado norte-americano e vai vê-lo como herói, mesmo muitas vezes ele matando vários civis, várias pessoas comuns no território do Iraque. Vamos ver ele como herói, porque os filmes construíram isso na gente, porque esse sentimento de patriotismo nacionalista norte-americano construiu isso na gente, né? E a gente vai ver, por exemplo, um cara como um extremista radical comete um atentado terrorista como vilão, ok. Mas a gente tem que entender que numa concepção cultural de alteridade, às vezes para uma menina, vamos lá, da Síria, do Iraque, esse cara que promoveu um atentado terrorista contra o Ocidente, que muitas vezes é tudo que ela enxerga de negativo, de opressão cultural, esse cara para essa menina é um herói. E quem é o vilão para aquela garota? O soldado norte-americano. Eu não estou falando, na verdade, que a gente tem que ser maniqueísta ao ponto de ficar vendo bons ou maus. Não é isso. É que tudo também é de onde se olha. E o Enem vai cobrar isso numa questão, né? Ele vai trazer um questionamento bem interessante em cima desse papel. E a gente tem que entender também que algo que me desagrada muito é como que essa ação norte-americana no Oriente Médio é passada para gente. A maior parte dos filmes norte-americanos romantizam a guerra, né? São sempre filmes muito românticos sobre a guerra, que aí o cara vai e a mulher fica para trás, ele salva o cara, e ele parece que é sempre um americano para salvar o Oriente Médio de toda a opressão. É sempre uma questão do Capitão América,
que veio para salvar aqueles povos bárbaros. E como, na verdade, a história não é isso, né? A história tem muitos lados, tem muitas memórias, sabe? Memórias que podem ser positivas, como os soldados, mas também negativas. Beleza? Muito negativas até. Tem um filme chamado War Machine, que é um filme até que o Brad Pitt, ele é o ator principal e ele é o diretor do filme. É um filme meio fraco, assim, né? Fraco que eu digo assim, não é um filme muito emocionante e tal, mas ele conta uma outra perspectiva da guerra, que ele vai mostrar a guerra como algo prejudicial. Não tem essa história de paz com guerra, né? A guerra, na verdade, ela vai ser danosa para aquele povo que está lá. Você imagina uma ocupação de tropas norte-americanas por 8 anos. São 8 anos que, se você perguntar para esse cidadão, possivelmente ele prefere um movimento extremista religioso lá do que as tropas norte-americanas. Até porque é uma questão de invasão cultural para esses povos, né? É uma questão muito grande da cultura ocidental presente ali o tempo inteiro. E no final das contas, muitos antropólogos, cientistas sociais vão falar que esses ataques, na verdade, fortalecem movimentos extremistas religiosos. Beleza? Deixa eu ver aqui, Na Mira do Atirador. Cara, eu já vi esse filme, mas tem tanto tempo. Eu não lembro qual é a pegada, mas eu vou reassisti-lo, já que você mencionou aí. Na Mira do Atirador. Sabe o que me incomoda? Aquele sniper americano, esses filmes assim, que contam realmente. Quando você fala, você conta de um lado da história, né? Mas a questão é que a gente está acostumado a ver só filmes norte-americanos, então a gente só vê um lado da história. A gente não vê um filme de Segunda Guerra Mundial da perspectiva dos japoneses, por exemplo, né? Então a gente acaba com isso é uma questão de construção. Depois eu vou dar uma olhada, Dani. Eu não conheço, eu não lembro, na verdade. Eu assisti esse filme, mas eu não lembro exatamente do que. Sabe? Eu até gosto bastante, eu acho filmes bem legais, né? Assisto todos e tal, mas eu acho que a questão não é não assistir o filme, é assistir sabendo que esse filme foi produzido dentro de um contexto social, dentro de um contexto cultural, beleza? E aí, muitas vezes, o lugar de fala desses filmes é um lugar de fala patriota, norte-americano, e a gente tem que entender para poder entender qual é a lógica de construção, né? E não tomar, talvez, tudo que acontece naquele filme como verdade absoluta, como se ele fosse o filme que narrasse propriamente a verdade, ok? E aí, ó, guerra ao terror, neoimperialismo. Os Estados Unidos, a partir desse momento, vai botar forças para atuarem nas Filipinas, para combater grupos fundamentalistas islâmicos, vai fazer operações secretas na Ásia, na América Latina, principalmente na Colômbia, né? E aí, só para vocês entenderem, a Colômbia, que vai ser um lugar onde os Estados Unidos vai atuar muito contra a Farc, lembra que vocês estudaram no passado? Que é aquelas forças revolucionárias da Colômbia, cartel de drogas na Colômbia, os Estados Unidos vai atuar muito ali, mas eu só queria jogar uma pimentinha na história. A Colômbia é vizinha de quem mesmo? Deixa eu ver o que o Eduardo falou aqui. Tem um filme que conta a Segunda Guerra Mundial. Carta de... Caraca, já me falaram desse filme também, eu não assisti. Vou botar aqui num post-it para eu lembrar de assistir. De repente eu acho aí no... Não sei se tem no negócio, de repente no YouTube, alguma coisa assim. Já me falaram para assistir esse filme e eu não assisti. Vou botar aí, ó. Valeu, Dudu. Obrigada. Depois eu te digo minha opinião sobre o filme. A pergunta de novo, galera. Os Estados Unidos vai atuar na Colômbia, contra as drogas na Colômbia. Mas a Colômbia é vizinha de quem? Alguém se arrisca a dizer? Quem é a vizinha ali, pô, de muro da Colômbia, que talvez possa ter uma relação direta com manter tropas na Colômbia? E aí, e aí? Já que a gente está falando de petróleo. Vizinha de muro, Argentina, vizinha de muro, Uruguai, Paraguai, Chile. Quem é vizinho aí diretamente da Colômbia? É uma região que a gente pode refletir muito. Brasil, mas
Outro que entrou muito em polêmica nos últimos 3 anos, que a gente tem falado bastante dele. Note que está em crise. Venezuela. Venezuela. E aí a gente vai começar a refletir algumas coisas em cima disso. Beleza? Só para vocês terem noção. Tem uma noçãozinha. Não é a tia Lívia que está falando. Eu perdi um artigo de Harvard, de 2005, reviu episódios em que os Estados Unidos intervieram na América Latina e desde 1898 a 1994 os Estados Unidos interviu 41 vezes no território da América Latina. 41 intervenções dos Estados Unidos no território da América Latina de 1898 a 1994. 41 intervenções. Nunca foi tão América para os americanos. Nunca foi tão América para os americanos. Eu não estou te falando de um achismo. Caraca, a Lívia não gosta dos Estados Unidos. Não, por sinal, eu adoro. Gosto bastante. Mas é uma reflexão geopolítica que a gente tem que fazer, que eu não posso não analisar que foram 41 invasões dos Estados Unidos. Isso foi um estudo de Harvard, sabe? Então a gente vai ver, que muitas dessas invasões ainda vão ocasionar situações muito complexas, tipo ditaduras militares. Com esse sentimento aí, de paz americana, que é um discurso muito forte nos Estados Unidos. Então a gente pode afirmar que teve um golpe que derrubou o Hugo Chávez na Venezuela em 2002. Essa história é até bem engraçada, porque tem um golpe, depois tem um golpe do golpe. Depois eu faço falar disso para vocês, mas a possibilidade dos Estados Unidos de tentar manter democracias, mas só certas democracias, né? Por exemplo, a Arábia Saudita, grande aliado dos Estados Unidos, é uma ditadura, pô. Mulheres não têm direito a nada. Corrupção, né? Fere os direitos humanos. E aliado dos Estados Unidos. Assistência militar à Argélia, uma guerra contra o terror, contra os movimentos extremistas religiosos, o papel dos jornais para convencer a população de uma necessidade de uma guerra, o retorno dos sentimentos nacionalistas, né? E até muito dentro disso uma eleição do Trump, né? O Trump justamente volta por uma busca desse sentimento, né, norte-americano de American First, né? De justamente os americanos primeiro, os republicanos voltando com esse sentimento de patriotismo tal, que o Obama não abandonou, mas que tinha dado uma ênfase menor durante o período democrata, né? Que é uma tendência dos democratas, enfim. Então, a partir disso, aí, Estados Unidos defendendo o petróleo da Arábia Saudita e todos os lugares do Oriente Médio, a pergunta é: as ações dos Estados Unidos na Venezuela, eu não estou aqui para julgar o governo da Venezuela, não é o objetivo da nossa aula de hoje. Talvez numa aula sobre a América Latina a gente possa falar sobre isso, sobre a situação econômica da Venezuela, o que fez a Venezuela chegar... o que fez a Venezuela chegar a esse ponto, né? A dependência do petróleo como nas estatais, enfim. Mas a questão é, a Venezuela hoje é o único país fora do Oriente Médio que é membro da OPEP, que é membro daquele cartel, lembra, que controla o petróleo do mundo. O único país da América Latina, membro da OPEP. Único. A Venezuela tem um governo, né, que era o governo do Maduro, na verdade era o Chaves morre, entra o Nicolás Maduro, aí foi aquela discussão se o Maduro deve sair, se não deve, aí passa por crises econômicas violentíssimas, começa a faltar produtos na Venezuela, produtos básicos e tudo mais, e os Estados Unidos vai apoiar, né, a oposição do Maduro, que é o Guaidó. E aí, galera, não é meu objetivo mesmo hoje dizer o que seria melhor para a Venezuela.
eu só quero que vocês reflitam que não necessariamente isso é uma ajuda humanitária. Em tudo que a gente estudou de geopolítica do petróleo, em tudo que a gente estudou de intervenção norte-americana no território da América Latina, eu estou falando de 41 intervenções, cara, né? E aí a gente está falando é muita intervenção em pouco tempo de história. E aí os Estados Unidos ele oferece uma ajuda humanitária à Venezuela, tal, que eu não vou entrar no mérito porque negou, enfim. Mas eu quero que entenda qual é o papel dos Estados Unidos. Será que é uma preocupação afetuosa, cristã com a Venezuela? Mas por que essa preocupação não acontece com a Arábia Saudita? Que é uma ditadura também, que vai contra os direitos humanos. Por que essa preocupação não acontece nos apoios a governos ditadores na África, nos países do norte, né? Na Síria? Por que isso não aconteceu em outros momentos? O que a Venezuela tem de especial? A Venezuela tem a maior bacia de petróleo não explorada do mundo. E, cara, eu não posso tirar isso da geopolítica. E eu não tô falando só dos Estados Unidos, não. Porque tem uma outra galera interessada na Venezuela. China, Rússia. E isso, propriamente, até incomoda os Estados Unidos, né? Porque a China e a Rússia também, ó, de olho num recurso não renovável como o petróleo escasso, os Estados Unidos com medo da atuação e do apoio, porque, cara, com todo respeito, o Trump só não invadiu a Venezuela até agora com um medo absurdo da China e da Rússia, que tem a sua atuação ali na região, que já declararam apoio à Venezuela. Mas os Estados Unidos têm vários interesses na região, recursos naturais, principalmente o petróleo, né? Eu botei aí, desmantelar o Petrocaribe. O Petrocaribe foi uma ação da Venezuela lançada nos anos 2000 para poder dar condições preferenciais de compra de petróleo para os países da América Central. Isso deixou os Estados Unidos meio bolado, né? A Venezuela não vende só o seu petróleo em dólar, vende, na verdade, nas moedas chinesas, vende nas moedas russas. Isso também incomoda, né, a questão do petrodólar. Eu também posso alegar, por exemplo, aqui eu botei a pressão do lobby pós-Israel na América Latina contra a presença do Irã. O Irã tem apoiado também a Venezuela, isso tem incomodado bastante os judeus, né, o Israel. Tem tanta coisa em jogo, galera, que eu não posso simplesmente reduzir tudo isso à ajuda humanitária. É muita questão geopolítica. É para os Estados Unidos, é para a China, é para a Rússia, é para o Irã. Todo mundo quer um pedacinho da Venezuela. Todo mundo quer um pedacinho da maior bacia não explorada ainda de petróleo do mundo. Então, pensem o seguinte, não é uma questão de apoiar ou não apoiar o regime da Venezuela, não é esse o nosso mérito, não é essa a nossa discussão. A nossa discussão é que nós temos dois lados de uma história. Dois lados de uma história. Nós temos uma história sempre, qualquer história vai ter dois lados. E nesse ponto a gente tem que imaginar que muitos países estão interessados no petróleo da Venezuela. E não só da Venezuela, né? Porque, eu brinquei aí, né? O Guaidó, ele é o presidente que vai ser oposição ao Maduro, né? Que eles alegam que deveria ser o presidente da Venezuela e tudo mais. E aí tem essa charge que o jornal fez, que é Guaidó, aí muda a ordem da letra, né? Guaidó ou Guiado? Mostrando que o Guaidó vai ser um presidente que vai atender vários interesses norte-americanos, né? Um deles que a galera já acha que vai acontecer é a privatização das empresas de petróleo, concedendo algumas vantagens para os Estados Unidos. Aí esse jornal faz essa brincadeira, Guaidó ou Guiado? Ou seja, será que esse novo presidente, se entrar no poder, se o Maduro cair, vai conceder essas vantagens para os Estados Unidos? Vantagens que ele tentou conseguir com o Iraque, entre outros países, beleza? E aí, ó, não precisa ir longe para entender. Brasil, 2013, não sei se vocês lembram disso, escândalo do Edward Snowden, um cara da CIA resolve jogar no ventilador dados
de que a CIA estava controlando e espionando informações do mundo todo, inclusive no Brasil. E aí, olha uma empresa que estava sendo espionada, galera. Petrobras. Petrobras foi alvo de espionagem de agências dos Estados Unidos. Aponta documento. Será que estava com interesse na nossa bacia do pré-sal? Né? Uma bacia tão poderosa como a nossa de exploração de petróleo, mas é uma das maiores bacias daqui a alguns anos de exploração, né? Que é do pré-sal, nossa tecnologia do pré-sal. Será que estava de olho nessa? Acho que possível que sim, né? E só para vocês terem uma noção, eu botei esse gráfico aí para mostrar as oscilações do valor do petróleo no mundo. Olha como é que o petróleo vai subindo de preço. Né? Então, acontece uma primeira guerra de Yom Kippur, que é a primeira crise do petróleo, aí tem uma subida de preço do valor do petróleo. Acontece uma segunda, com a Revolução Iraniana, em 79. Aí depois a primeira guerra do Golfo, outra crise. Aí tem uma crise financeira asiática. Aí tem a segunda guerra do Golfo, que é a segunda invasão ao Iraque. E depois acontece a Primavera Árabe. Se vocês lembram da Primavera Árabe, né? Nós falamos disso no passado, que são aquelas manifestações que acontecem no norte da África contra os governos ditatoriais, né? E muitos desses países são produtores de petróleo. Isso vai chegar nos países árabes, né? No Oriente Médio, como a Síria. E aí isso vai afetar também o valor e o preço dos barris de petróleo no mundo. Então, entendam, o petróleo ele está conectado a uma geopolítica global. Tudo que acontece nesses países pode afetar diretamente a produção de petróleo. Tanto que os Estados Unidos hoje, ele tem investido muito numa rocha chamada xisto betuminoso, que é para não ficar tão dependente desse petróleo. Porque é uma arma geopolítica, porque é um recurso esgotável. Então, muitos conflitos no mundo vão acontecer por conta disso. A Rússia mesmo vai ser extremamente expansionista no território da Ásia para dominar áreas de petróleo, para dominar áreas de carvão, de gás natural. Então, é uma arma geopolítica. Pensar em petróleo, galera, nos próximos anos, é pensar em poder. Então, eu não tenho como achar que essas relações com o Oriente Médio, essas relações com a Venezuela, né, elas são relações neutras. Elas têm uma carga política. Beleza? E aí, nesse caso, é os Estados Unidos imperialista, mas se você analisar o contexto da Ásia, por muitas vezes a Rússia vai ser imperialista também. Né? Há quem diga que na América o Brasil é um pouco imperialista também. Então, essa relação de uma divisão internacional do trabalho constante de dominantes e dominados. Dominantes e dominados. E aí entra o petróleo, né? Como esse ouro negro e como um recurso esgotável tão poderoso no contexto mundial, ao ponto de ocasionar tantos conflitos, né, para isso. Pessoal,